Festival de Cinema está começando. O filme que nós vamos comentar hoje é Uma Garrafa no Mar de Gaza. Vamos conferir o trailer. Je m'appelle Tal Levin. J'aurai bientôt 17 ans et j'habite Jérusalem. Hier soir, il y a eu un attentat dans un café près de chez moi. Je ne comprends pas que la vie tienne à ça. Avoir envie ou pas d'aller au café d'en bas. À chaque attentat, on entend ras-le-bol des Palestiniens. Mais les Palestiniens, c'est qui? Toi qui trouveras cette bouteille, réponds-moi à cette adresse. Dis-moi où tu l'as trouvée, qui tu es. Parle-moi de toi, s'il te plaît. Scared, right? But whose fault is it? Did you ever ask yourself? En fait, t'as eu des nouvelles de ta bouteille? Non. Who are you? And who am I? That's what matters. So you're French. So maybe you're not so bad. On est en guerre avec Tal. Tu comprends ça? En guerre! Par contre, du danger, hein? Como você pode conferir, o filme Uma Garrafa no Mar de Gaza é muito sensível, trata de uma temática bastante atual, que é a criação artificial de inimigos, mas inimigos para toda uma vida e para muitas gerações, né? Que é a história ali da região de Israel e dessa moça que lança uma garrafa, porque ela quer então manter contato com alguém que vive em Gaza para poder saber por que de tanto conflito. Pois é, e o filme israelense, né, o cinema israelense é um cinema pujante, muito bom, e é um cinema que é interessante, ou pelo menos o que eu tenho visto e que tem chegado aqui no Brasil, e o que a gente pode encontrar também, né, pela internet, são filmes que não são filmes de propaganda. É óbvio que vai existir um ou outro filme de propaganda, isso é claro que existe, mas é um cinema de qualidade, um cinema crítico e um cinema que trabalha muito a questão da alteridade, mas sem uma perspectiva hegemônica, e que é o caso desse filme. Ele problematiza a questão da alteridade, ele problematiza a questão da convivência do diverso em uma região onde esse conflito vem sendo sistematicamente incentivado. Né? Conflito esse que não existia há algum tempo atrás. A gente pode imaginar, nossa, o conflito entre árabes e israelenses, o conflito na Palestina é um conflito muito antigo que vem... Não, esse conflito é um conflito que é construído, principalmente no século XX, incentivado, e as suas consequências são brutais até os dias de hoje. Diferente de outras produções, né, Zé Luiz, que exploram a questão do lado certo ou lado bom no conflito, esses filmes têm trazido um pouco a questão da subjetividade de cada lado. Isso. E que há uma subjetividade e uma sensibilidade em todos os lados. Né? Isso, as pessoas estão vendo o mundo e estão geograficamente em lugares distintos. Né? E nós vamos enxergar o mundo a partir dessa nossa localização. Cultural, ideológica, geográfica, onde nós estamos no mundo, a partir de onde nós estamos vendo o mundo. E daí que a enorme dificuldade desse diálogo e principalmente da proposta de um diálogo intercultural. Porque as pessoas estão falando de lugares diferentes, de formas de ver, sentir, compreender o mundo diferentes. E para que esse diálogo seja possível, para que haja uma comunicação possível, é necessário destruir hegemonias, é necessário buscar essa ideia da alteridade. De onde que o outro está vendo? Como que o outro sente essa mesma situação? E essa questão foi explorada na última prova do Enem. Sim, né, Zé Luiz? Tem uma questão. Eu acho que aqui. vale a pena aliás, que foi um primor, né? Trouxe a discussão, trouxe autores como Zizek, Simone de Beauvoir. Que oportunidade, né, de pensar. Hoje, pela manhã, eu estava indo de carro para a faculdade para dar aula. E liguei o rádio do carro, é um jornal de uma rádio, aí são poucas as rádios que sobraram boas, né? Porque tem muita... E aí, mas tem poucas rádios que tem música boa. Eu liguei uma dessas rádios aí, e aí veio o jornal da rádio, um jornal com as notícias curtas e tudo, e aí falando a polêmica que está nas redes sociais por causa da presença de autores marxistas no Enem. Gente, eu pensei... O Enem aparelhado. É muita ignorância, né? É muita burrice, porque, imagina só, você pegar Marx, assim como outros autores, né? Freud, Adam Smith, são autores referências, né? Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Hegel, são autores referências na filosofia, na economia, outros autores no direito, sem os quais a gente não pode deixar de dialogar. Né? Então você fala, olha, você não pode ter autor marxista, você vai deixar ou gerações de autores do século XX que são marxistas
pós-marxistas, neomarxistas, antimarxistas, mas que dialogam com Marx, mesmo que seja para não concordar. Isso é de uma ignorância tão gigantesca, mas vamos deixar isso para um debate posterior. A gente pode até debater a prova do Enem vale depois, a pena... mas vale a pena ler isso aqui, porque tem tudo a ver com o filme. Né? A questão 35. Quanto ao choque de civilizações, é bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos, cujo pai era piloto da guerra no Afeganistão. Ela escreveu que, embora amasse muito seu pai, estava pronta a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo por seu país. Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal de patriotismo americano. Agora, aí, a questão aqui, ou quem elaborou a questão, muito interessante, né, propõe a alteridade. Né? Ou seja, como enxergar isso do outro lado? Vamos supor, então, vamos conduzir uma experiência mental, propõe a questão simples. Imaginar uma menina árabe, muçulmana, pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai, que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido nossa reação. Ou seja, se fosse uma criança árabe falando, olha, eu estou disposto a abrir a mão da vida do meu pai para morrer pelo islamismo. Absurdo, olha aí, que o nascimento do terrorismo. Já nasceu terrorista, etc. Mas olha o que eles fazem com as crianças. Com certeza o discurso seria, olha o que eles fazem com as crianças. Que povo bárbaro é esse que deixa uma criança crescer com esse sentimento. Né? Mas você põe uma criança lourinha nos Estados Unidos, né, o fenótipo ocidental, etc., falando a mesma coisa. Não, isso é patriotismo. E eu acho que o filme traz muito essa proposta. Né? Até que eu trouxe essa questão para comentar. O filme traz o desconforto daquele que não consegue entender, assimilar essa narrativa. Né? Então, a ideia que aliás é uma ideia eu achei fantástica, né? Ela pede para o irmão, que é soldado, para lançar uma garrafa com essa mensagem disposta a manter uma comunicação com este outro, né? E é curioso porque quando a garrafa é encontrada, quando há essa possibilidade de uma interlocução, o grupo recebe com chacota, porque para esse grupo que recebe, ela também, né? dos palestinos, porque aí chega a garrafa, ela é o outro, no mar e os palestinos encontram a garrafa que é uma família de franceses, judeus que moram em Israel, né? E ela manda essa garrafa. E chega lá, os palestinos descobrem e começam a fazer brincadeira, começam com gozação e tudo. Até que um deles leva a sério. Em segredo, né? Ele leva a sério, mas em segredo, porque isso é arriscado para ele, tanto que o filme mostra isso no próprio trailer. Você pode acompanhar, viu que ele é acusado de traição, né? Então tem... Porque há um patrulhamento, tanto um patrulhamento ideológico em todos os lados. Né? Então, assim como tem perspectivas, assim como ela não entende como que pode uma pessoa, né, que ela não conhece ser inimigo dela. Que pode ser isso, que ela não conhece ser inimigo dela, e como você tem pessoas dispostas a entrarem num ônibus ou num café e explodir uma bomba, o outro lado também, outra pessoa também não entende como que é capaz, né, a terceira maior força armada do planeta, que é a de Israel, chegar e bombardear uma escola, como outro dia foi bombardeado um hospital, né, bombardear casas, pessoas inocentes, crianças, velhos, mulheres, homens, enfim, morrendo por uma bala. Ou seja, o absurdo ele está dos dois lados. Só que cada lado só vê o absurdo do outro. Mais ou menos aquela coisa do espelho de Narciso, né? Eu sou lindo, maravilhoso, e eu olho como o outro é horroroso. E essas coisas, e isso só vai aumentando o desgaste das relações, só vai aumentando o conflito, só vai aumentando o absurdo, né, de todas as mortes que decorrem desse conflito há tanto tempo, né? E isso acaba se tornando uma coisa sem fim, né? A nossa pergunta é como colocar fim a um conflito que já não se sabe quando começou, quem começou, mas que ele gera nas pessoas essa repetição. Né? E o filme traz essa humanidade, né? Que essa coisa, para além de propostas, por exemplo, de filmes que mostram, né, os líderes, um exército atacando o outro, etc., né? Assim como vários outros filmes israelenses que também têm essa proposta, né? Como o Filho do Outro, né? Que é um filme, nós temos que comentar, que é lindo, fantástico. Né? Ela mostra essa humanidade.
como são pessoas que têm desejos, têm sonhos, têm frustrações, têm medos, pessoas que são enganadas, que estão no meio dessa engrenagem do poder, no meio dessa engrenagem da mídia, da grande mídia, que mente, que manipula, que joga um contra outro. E como que essas pessoas aí de carne e osso, de desejos, frustrações, elas estão ali jogando, Claro, né, isso aí, tentando sobreviver, tentando entender, né, tanta violência que nessa brutalidade do dia a dia. E nós não absurda, estamos né? imunes a isso, né? Porque a gente pode pensar, nós estamos falando aqui de um conflito histórico e longo, né? Relativamente longo. Mas a gente pode transportar isso para o nosso cotidiano, como é fácil criar um inimigo, né? Como é fácil Como a criar gente tem esse vivido discurso, Nós estamos vendo do como inimigo. que sistematicamente e propositalmente a grande mídia no Brasil, ela tem propositalmente incentivado a divisão dos brasileiros, jogando um contra o outro, né, levando polarizando os interesses. nessa perspectiva onde é negada a alteridade, onde é negada a diversidade de formas de pensar, de ideologias políticas, de crenças religiosas, etc. Infelizmente, a gente está vivendo isso no Brasil. E brincando, e eu acho que é uma coisa que uma preocupação grande que nós precisamos ter, né, brincando com fogo, brincando com coisa muito séria, né, porque um conflito como esse, que tem em Israel, ou por exemplo que teve na Iugoslávia, né, entre sérvios, croatas, bósnios, etc., as pessoas começaram a se matar. Né? Na Iugoslávia, pouco tempo antes do conflito, as pessoas eram amigas. Estudavam né? juntos, eram vizinhos, jogavam bola juntos. De repente namoravam, eles, frequentavam a casa um do eles não outro. sabem por quê, muçulmanos e cristãos eram mas amigos. eles têm o sentimento de que o outro é perigoso, é inimigo e é contra ele. E a gente sabe por quê. Quem começou essa guerra? Né? A infiltração, os interesses, a presença de serviços secretos lá, o incentivo ao conflito feito pela CIA para desmontar a Iugoslávia. Que foi representado pelo Slobodan Milosevic, mas é claro que não foi a causa disso, claro que não é uma pessoa. E a mesma coisa a gente pensar a origem desse conflito em Israel, a mesma coisa, um conflito criado, incentivado, de povos que conviviam pacificamente e que foi criado, que virou isso. Então não dá para brincar com isso aqui no Brasil, não, isso é muito sério. Isso que a mídia está fazendo é de uma irresponsabilidade enorme, não só a mídia, como alguns políticos, alguns... E a consequência disso a gente pode conferir no filme Uma Garrafa no Mar de Gaza, que vale muito a pena assistir, um filme lindo, de uma sensibilidade que o cinema israelense tem mostrado e que a gente não pode deixar de comentar aqui no Contraponto Cinema. Então essa é a nossa dica para você. Na próxima semana tem mais filme aqui para você.